Olá, bem-vindo. A Hora da Indústria Extrativa já está no ar. Este espaço concebido para os desafios e oportunidades da indústria extrativa em Angola, com foco primordial na transparência e boa governação, tem hoje como convidado o Dr. Bartolomeu Milton, presidente da Probono Angola. E vamos falar sobre os desafios da transparência na indústria extrativa angolana à luz dos princípios da Iniciativa da Transparência na Indústria Extrativa. Dr. Bartolomeu Milton, bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Muito bom dia, prezado Anastácio. Eu que devo a honra de ter merecido o vosso convite e estamos aqui a agradecer desde já e dizer que estamos sempre disponíveis para estas iniciativas. Muito bem. A sua associação foi fundada em novembro, penso que de 2016, está correto, não é? Correto. Atingiu os objetivos, ou tem atingido os objetivos pelos quais foi criada? Bom, diria que estamos no percurso, na trajetória, não é? Portanto, foi criada num contexto de inúmeros desafios. Praticamente não haviam muitas organizações que, portanto, tratassem dessa temática da transparência e porque também era uma ousadia na altura pensar-se em falar de iniciativas como estas, iniciativas que visem, portanto, promover a transparência na administração pública, enfim, porque é um período que estava muito marcado por práticas corruptas, infelizmente, não é? A nível do aparelho do Estado. Mas pronto, tivemos essa ousadia, de lá para cá temos vindo a fazer a caminhada, o nosso pontapé de saída de relevo foi um projeto, portanto, que teve lugar aí por volta de 2019, tem a ver com a monitoria aos fundos públicos utilizados para enfrentamento da pandemia Covid-19, onde tivemos a oportunidade de fazer duas conferências sobre o tema na Universidade de Lusíada de Angola, onde no segundo momento tivemos inclusive uma representação mais alto nível do aparelho governamental. Portanto, temos estado a disseminar a mensagem, penso que ela tem ecoado e tem calado fundo também, sobretudo na mente daqueles que têm tanto a condução do país. Não é? Chegou mesmo a criar um portal denominado Transparência justamente para a fiscalização? É este Exatamente. o objetivo? Na sequência da primeira iniciativa, que é esta da monitoria, percebemos que ainda há muita exiguidade de informações disponíveis, informações críticas, não é? Que são em princípio considerados dados abertos, portanto informação governamental, que de resto habilita as pessoas a poderem fazer aquilo que se chama engajamento cívico, não é? Portanto, as pessoas precisam ter informação, precisam saber onde encontrar estas informações e por via do acesso a essas informações elas conseguem monitorar a ação governamental, exercendo por via disso a cidadania. De outro modo, não se consegue ter uma participação efetiva das pessoas na vida do país porque as pessoas não têm por onde começar. Às vezes até há uma obra cabimentada, aprovada para a rua onde o indivíduo vive, mas ele não tem essa informação. Ele não consegue demandar dos entes públicos, digamos, a responsabilidade inerente à execução daquela obra porque ele não tem informação. Então é preciso que a administração pública disponibilize essas informações. Mais informações. E o portal Transparência surge naturalmente com essa perspectiva, fundamentalmente voltada para os académicos, pesquisadores, porque estes precisam ter acesso a informações qualificadas. Por exemplo, toda a despesa pública, como sabe, é executada na sua grande maioria por via dos despachos presidenciais, não é? O Presidente da República, nesta altura, é o ente que, a nível de toda a administração, mais despesas realiza por via dos despachos que exara, mas esses despachos não estão à mão de semear. Para ter acesso a eles tem de ir à imprensa nacional, eventualmente tem de pagar, tem de ter uma... Ou seja, o acesso não é facilitado da sua ótica? Não, e aí nós, nesta altura, quando criamos o portal, tínhamos a tarefa de ir atrás desses documentos todos e disponibilizá-los no portal. Também o OGE, portanto, o Orçamento Geral do Estado, parece que a conversa só começa agora, vamos chegar agora perto dessa fase da aprovação, em outubro, discute-se, aprova-se e depois todo mundo esquece do Orçamento Geral do Estado, da lei que aprova. Não há o devido seguimento. Não há o devido seguimento. Então nós também tratávamos de
desagregar os dados do AGE, disponibilizar no portal, por vias a facilitar a compreensão dos cidadãos, enfim, o acesso, e até em muitas situações permitiu-se verificar que havia duplicidade de despesas, portanto despesas cabimentadas 2, 3, 4, 5 vezes. A obra já foi executada há anos, mas a despesa está sempre lá. Hoje é que ainda é fortemente alimentado pelas receitas do setor petrolífero, e é justamente em relação a essa questão que vamos introduzir ao nosso tema principal. Como é que a sua associação, a Pro Bono Angola, avalia a transparência no setor da indústria extrativa angolana? Bom, Sassamelo, nós precisamos, relativamente a este tema, contextualizar, não é? Nós temos um país que, portanto, no período da guerra foi gravemente afetado, sobretudo as zonas onde se fazia a extração mineral, destes. Portanto, não é? Nós estamos aqui a olhar para o crudo. Pronto, o crudo é aquele setor que tem, de resto, sustentado a economia angolana. E com a sua complexidade também. Com a sua complexidade. Neste segmento, confesso-lhe que há muito pouca informação disponível, e a sua compreensão também exige, digamos, o domínio de ferramentas que não estão ainda disponíveis, pelo menos cá entre nós. Numa das conferências que tive, em que tive a oportunidade de participar agora na Lituânia, promovida pela Transparência Internacional, sobre, por exemplo, de processos que correm trâmites fora de Angola, que visam essencialmente personalidades angolanas, não é? Claro que associadas a outras personalidades estrangeiras, e que houve efetivamente muitos desvios no setor petrolífero, portanto, por conta da ausência de controle, da ausência de informação, enfim, portanto, neste segmento, sobretudo do setor petrolífero, o desafio é muito maior, não é? As leis foram criadas e há muita legislação à volta deste processo. Elas acabam também por ser um escudo para muitas amarras, portanto as leis não são suficientemente esclarecedoras do ponto de vista dos contratos que são celebrados, quem são as partes, enfim, houve uma altura até que, por exemplo, só para ter ideia, em que a legislação até proibia a divulgação dos nomes dos entes que entram para uma sociedade anónima, não é? Portanto, isto dificulta você fazer o tracing de quem é que está efetivamente atrás disso. Portanto, situações como estas levaram-nos naturalmente a presumir, na altura, e hoje é uma certeza de que há muita pouca transparência. Mas considera haver alguma resistência por parte das empresas ligadas a este setor na partilha de mais informações? Bom, é o seguinte... Ou é a própria, digamos, a falta de cultura, o próprio contexto em si? Portanto, é assim, é o contexto, porque quem quer vir fazer negócio, quem quer vir tanto investir num país como o nosso, em princípio não quer ser exposto, não é? E tendo em conta o contexto em que se fazia negócios, já repare que as sociedades no passado eram constituídas à luz da legislação angolana, que de resto dizia que em qualquer sociedade que se fosse constituir tinha que ter uma quota parte de um parceiro angolano. Isto era assim. E claro, estas pessoas muitas vezes eram pessoas ligadas ao poder e que não queriam ser conhecidas como tendo ações da empresa ABCD, então criavam uma espécie de proteção por via da legislação, tendo em conta que, portanto, as leis muitas vezes são encomendadas, vão ao Parlamento, o Parlamento é sustentado por uma bancada maioritária, tem interesse em fazer passar a legislação passa, e depois passa a vigorar, e a legislação tem sido de resto o grande escudo, a grande umbrella. É preciso trabalharmos muito ao nível da reforma da legislação, formas a ver se conseguimos melhorar os índices de transparência. A iniciativa, portanto, de transparência da que Angola passou a fazer parte, penso ser um caminho, não é? Para um incentivo a mais abertura, mas ainda há desafios. Desde a altura que Angola aderiu também a essa iniciativa, ainda não estamos muito bem, não é? Sobretudo no quesito transparência, no quesito a disponibilidade de informação à comunidade, portanto, cidadãos em geral, sociedades, empresas, etc. Ainda mesmo para quando nos preparávamos para este momento que estamos a ter aqui, bom, considerávamos alguma dificuldade em ter acesso facilitado à informação. Nós, quando tivemos a ideia de criar o portal, era uma espécie de incentivo para o próprio governo, porque seria desejável que o governo tivesse essa iniciativa, criar um portal de transparência, onde pudesse disponibilizar todo tipo de informação inerente à gestão pública. Os cidadãos podem lá ir, olha, indústria extrativa, infraestruturas,
enfim, quer que seja, no domínio da educação, escolas, pontes, pôr lá os contratos para que todo mundo pudesse ver, ter acesso. Aliás, isto é uma ferramenta que nós procuramos disponibilizar no portal, um portal chamado portal das infraestruturas, onde a ideia inicial era colocar tudo que tivesse a ver com obra pública, que tivesse a ser executado, orçamentos, partes contratantes, enfim, valores e fases de execução. Isto deixa tudo claro para toda a gente. Não é fácil de encontrar essa informação. E como é que olha para os mecanismos de redistribuição de receitas para beneficiar diretamente as comunidades locais afetadas pela extração? Acha que esses mecanismos são claros? Não só não são claros, como também, portanto, as comunidades não beneficiam. É só irmos a locais onde se faz extração. Portanto, vai aqui à Sociedade Mineira de Catoca, que é uma mina que está aí a produzir já há algum tempo. Mas se for ver, portanto, do ponto de vista social, os benefícios concretos que as comunidades derivam daí, não se pode. Mas apresentam determinadas evidências, por exemplo, a construção de casas para estas populações. Sim, mas temos que quantificar isso. Quanto é que a mina produz anualmente? E quanto disto fica para as comunidades? Portanto, no universo, vamos lá, de 100 mil habitantes, quantos destes beneficiaram diretamente dos recursos, ou seja, dos proventos da produção mineira nestes locais? Estamos a falar de Catoca, podemos falar de outras minas. Há uma mina que tem estado a gerar ali grandes proventos, creio que é a do... é mais recente, será? Sim, onde serão duas famosas gemas. Tem a Luel, tem... Acho que é esta última, onde saíram umas gemas avaliadas em 400 milhões de dólares. Saem já em dois momentos. Portanto, se a gente for ver, aliás, há trabalhos investigativos feitos nesse sentido. O Rafael Marques é o jornalista que tem estado a se prestar a fazer esse trabalho investigativo, que demonstra claramente, portanto, o contraste, não é? Social de uma zona potencialmente próspera, do ponto de vista dos recursos naturais, mas que contrasta com aquilo que é a realidade das populações. Portanto, grande parte dos jovens que habitam nessas zonas não têm emprego, sobrevivem mesmo do garimpo nestas localidades. E houve uma altura até que, pronto, o Código Mineiro dava a possibilidade de se praticar ali o chamado garimpo artesanal, mas ainda assim o licenciamento era uma burocracia, os jovens não conseguiam, depois eles tinham que vender a Indiama a um preço residual, enfim, quer dizer, são sempre mecanismos que não elevam, portanto, do ponto de vista do desenvolvimento humano, as comunidades onde estes projetos são implantados. Acho que de resto também é um desafio, não é? Nós pensamos que, portanto, o governo tem de encontrar formas de distribuir a renda de forma equitativa para todo o território nacional. Nós temos estado a constatar, por via da aprovação do Orçamento Geral do Estado, que grande parte do bolo fica em Luanda. Mas não é Luanda a província que gera grande parte das receitas do OGE. Mesmo Cabinda, que explora, que tem grande parte das receitas petrolíferas pelo país. Hoje beneficiou-se de uma refinaria, não é? Bom, mas a refinaria não podemos entendê-la como... Que tem também impactos sociais, sim, não só económicos. É assim, precisamos compreender que a refinaria é sim um projeto que faz-se necessário. Portanto, e desde já, digamos, felicitamos e parabenizamos também os promotores da iniciativa, conjuntamente com a parte do Estado, que tem aí uma cota mínima nesse sentido. Portanto, é um investimento ousado, não é? Mas numa altura em que já estamos a falar da migração energética, mais comumente chamada como transição energética, portanto, o foco não pode ser mais os combustíveis fósseis, não é? O mundo está a caminhar para as energias limpas. Nós sabemos das consequências que, portanto, o petróleo produz para o ambiente em si. Então, a produção em si envolve queimas de carbono, enfim, consequentemente aumento dos gases de efeito de estufa, estamos com o problema do aquecimento do planeta, há um degelo frequente nos glaciares por conta do aquecimento global. Havia uma onda de preocupação com o clima há um tempo atrás, as lideranças mundiais mudaram e com isso mudaram-se as vontades.
Portanto, hoje o tema ambiente, clima, passou a ser secundário, terciário. Mas isso não quer dizer que nós, os países em desenvolvimento, temos que caminhar por onde andaram os países em desenvolvimento para atingirmos um nível de desenvolvimento aceitável. Nós temos é que abraçar os melhores caminhos do ponto de vista de opções políticas de desenvolvimento para podermos caminhar. Portanto, como eu dizia, a refinaria é bem-vinda, mas isto não há de resolver de imediato o problema que as populações de Cabinda vivem, nomeadamente o problema de desenvolvimento. Não se pode compreender que uma província que tem uma contribuição substancial para o Orçamento Geral do Estado se encontre nas condições que está. E até a desejarem ser independentes, porque acham que, se forem independentes, vão usar melhor os recursos para si mesmos, não é? Portanto, a ideia de subjacente à vontade de ser independente em Cabinda está associada ao facto de eles perceberem que, bom, nós temos aqui muitos recursos. Se nós usarmos todos esses recursos para o nosso pequeno país que queremos criar, então seremos muito prósperos. Mas isso pode ser feito sem precisarmos que Cabinda se torne um território autónomo, independente. É um outro debate também. É verdade. Exatamente. Bom, estamos em mais uma edição da Hora da Indústria Extrativa. Hoje com o Dr. Bartolomeu Milton, presidente da Propono Angola. Estamos a falar dos desafios da indústria extrativa em Angola, com foco primordial na transparência e também na boa governação. O Dr. Milton fez menção a um aspecto bastante interessante e lá vai uma outra questão. Não há dúvidas que a riqueza dos recursos naturais pertencem, portanto, ao povo. Entretanto, muitos procuram relacionar os benefícios da extração destes recursos apenas com a responsabilidade social das empresas, sobretudo nas zonas de exploração. Ajude-nos a descortinar, digamos, este fenómeno. A responsabilidade social por si só é suficiente? Bom, não. As empresas têm só cota parte da responsabilidade, mas a responsabilidade maior é do Estado, não é? Claro que quando olhamos para a questão da responsabilidade social das empresas, está mais associada àquilo que discutíamos há pouco, que é o facto de haver um retorno, portanto, que se traduza em benefícios diretos da atividade que se desenvolve na zona onde as pessoas habitam, não é? É evidente que a primeira medida é... Porque, aliás, as empresas têm também outras responsabilidades, pagam impostos, por exemplo. Sim, elas pagam, mas não nos esqueçamos que, portanto, dado o nosso próprio contexto, que é muito difícil de se operar uma empresa, o Estado também desonera muito as empresas. Portanto, as empresas também não têm de se queixar muito. Aliás, ouvimos muito bem recentemente o Presidente da República quando falava a respeito deste investimento que foi feito em Cabinda, que as empresas beneficiaram de grandes incentivos fiscais para poderem avançar com o projeto. E pondera-se que possa haver outros incentivos. Portanto, nestes setores onde há grandes desafios, o Estado procura dar incentivos. E as empresas não podem pensar apenas em lucros, não é? E é isso que de resto transparece. Em muitas situações as empresas ficam apenas voltadas ao segmento lucrativo, esquecem-se da sua responsabilidade para com o meio onde as atividades estão a ser desenvolvidas. Porque repare, uma vez terminada a exploração, por exemplo, dos quimerlitos, aí na zona das Lundas e de resto em todo o país, porque cada vez mais vamos percebendo que Angola é um país cheio de diamantes em toda a parte. Antigamente, quando pelo menos... Aliás, isso foi também abordado durante a Expo Catoca há 30 anos. Exatamente. Portanto, somos um país abençoado. Portanto, há muita coisa que ainda não sequer se descobriu. Há diamantes no Bié, há diamantes em Malais, há diamantes nas Lundas, há diamantes em todo lado. Portanto, há zonas até, por exemplo, aqui na Kissama, onde também há petróleo, só que não se explora por ser uma reserva natural. Portanto, já na era colonial se havia feito aquela descoberta, não é? Deixa para dizer que nós temos efetivamente um país que, do ponto de vista de recursos, tem o potencial de se tornar um país próspero. Mas agora é preciso que a exploração desses recursos, por um lado, leve em conta a componente ambiental, mas por outro lado, leve em conta as pessoas que vivem nestes ambientes. Porque elas precisam se desenvolver no sentido de, portanto, saírem da condição em que se encontram. Nós, quando vamos constatar, por exemplo, a realidade concreta, não só, e aqui estamos a olhar muito concretamente para a indústria extrativa,
Mas se fôssemos fazer uma comparação com multinacionais implantadas no nosso país, por exemplo, nas zonas onde estão, portanto, o benefício para as populações circunvizinhas é muito, muito diminuto. E isto precisa ser mudado. Portanto, o Estado, penso eu, tem de, relativamente a isto, adotar uma legislação que obrigue as empresas a cabimentarem parte dos seus rendimentos aquilo que é a componente social. Mas isso, se não houver uma legislação que obrigue, fica ao critério das empresas e elas vão dando. Portanto, temos aqui, por exemplo, nós temos aqui uma empresa agora angolana, que outrora, não sei se é possível falar aqui de marcas no nosso espaço, mas tínhamos uma empresa detida por cidadãos angolanos que, tanto do ponto de vista social, oferecia bolsas, enfim. Agora mudou a denominação, continua a ser gerida por angolanos, é do setor petrolífero, que tem programas voltados para a área social, enfim, mas cujo impacto não é sentido, porque do ponto de vista de comparação daquilo que a empresa produz e aquilo que de facto afeta para o setor social é muito diminuto. Portanto, isto precisa ser mudado. Acho que o Estado deve olhar para isso, eventualmente estimular esta prática com a criação de uma legislação para que as empresas, se não fizerem por vontade própria, sejam obrigadas a fazê-lo. Muito bem, Dr. Milton, Angola conseguiu uma pontuação de 63,5, portanto, pontos numa escala de 0 a 100 na implementação do padrão da Iniciativa para a Transparência na Indústria Extrativa. O resultado divulgado em março de 2025, após o processo de avaliação iniciado em outubro de 2024, mereceu destaque no último dia da Expo Catoca 30 anos que decorreu em Luanda, portanto 26 a 28 de agosto, e muitos consideram uma pontuação bastante positiva. Estaremos a dar, digamos, a volta aos principais entraves à transparência na indústria extrativa em Angola, com estes resultados. Já podemos assim considerar? Bom, ou são passos ainda a seguir? A Angola aderiu à ITA, creio que em junho de 2022, se não estiver errado. Portanto, em junho de 2025 fizemos 3 anos. E eu pergunto qual é o problema que temos em avançar para os 100%, não é? Onde estão as barreiras? Porque persistem. Olha, esse dado que avançou, embora pareça otimista, mas da perspectiva da própria ITA, é considerado um número relativamente baixo. Portanto, nós precisamos melhorar. E ainda um outro indicador, que é relativo à transparência, que está abaixo disso. Portanto, está em cerca de 50%. E isto é preocupante. Portanto, é preocupante porque, embora, por um lado, estejamos a demonstrar vontade de querermos ser transparentes, mas estamos a dar passos muito tímidos para chegarmos até aí, não é? Mas onde é que está o entrave? O entrave está em coisas como legislação opaca, não é? Nós precisamos, do ponto de vista da legislação, adequar a nossa legislação àquilo que são os padrões que a própria ITA estabelece. Transparência, divulgação de dados, auditorias, relatórios frequentes. Portanto, precisamos ultrapassar esses desafios. E por que teimamos em não disponibilizar essas informações? Como eu referi, por exemplo, na página do Ministério do MIREMPET, Ministério dos Petróleos e Recursos Minerais, há alguma informação, mas não com uma relativa facilidade. Portanto, só tem que navegar e por muitas páginas para encontrar as coisas. Simples. Queremos mostrar que somos transparentes lá. E tem transparência. No setor extrativo, está lá. Existem 2 planos lá. Um referente ao desenvolvimento do setor mineiro, o outro referente ao desenvolvimento do setor petrolífero. Mas não vemos uma componente importante, que é o desenvolvimento da estratégia de promoção da transparência da gestão dos processos da indústria extrativa, quer seja do setor petrolífero ou do setor. Repare, eu até tenho comigo aqui uma coisa interessante, eu até imprimi de propósito. Sabe que este é um documento da titularidade do MIREMPET, que diz aqui assim: estrutura do novo modelo de governação dos recursos minerais. Olha, rapaz, nessa estrutura toda só aparecem os entes que fazem a gestão da coisa. Mas onde estão os entes de controle? Não existem. Portanto, tens aqui a cabeça do governo, depois os ministérios das finanças e do MIREMPET, depois tens o Kimberley, as instituições tuteladas pelo MIREMPET, e onde estão os órgãos de controle da governação. Portanto, não podemos nos fiar nas estruturas internas desses órgãos para garantir aqui
melhorias do ponto de vista da transparência. Tem de haver um órgão independente aqui, nessa estrutura de governação. Tem de haver um órgão independente que não dependa de nenhum desses indivíduos e tenha a capacidade e autonomia de fazer o seu trabalho, sem interferência deles, para garantirmos que esta estratégia de governação esteja alinhada com, digamos, os parâmetros definidos pela própria ITIE. Dr. Bartolomeu, vamos terminar. Recursos naturais, uma bênção para todos. Para o caso de Angola, tem sido uma bênção para todos os angolanos? Bom, por caso de Angola, é uma bênção, não deixa de ser. Porque pior seria se não tivéssemos, não é? Os homens passam, as gerações que vierem, que nos sucederem, saberão olhar por si e talvez poderão fazer melhor gestão de muitos dos recursos que ainda não mexemos. A geração atual tem a responsabilidade única de não comprometer o futuro das gerações vindouras. Infelizmente isto está a acontecer. Quer por via dos compromissos que estamos a assumir, isto do ponto de vista do endividamento público, quer por via do adiamento, digamos, da construção das infraestruturas que permitem que as futuras gerações possam por si só, portanto, agarrar o leme e avançar. É só olhar para as ruas. Jovens que garantiriam, portanto, a gestão do país amanhã, hoje, nem sequer têm informação. Então, com que jovens estamos a contar para desenvolver Angola? Eu costumo olhar para a China. A China foi feita pelos chineses e continua a ser feita pelos chineses. A Ásia toda, os atores fundamentais são os nativos, os donos do país. Com exceção da Arábia Saudita, que tem muito dinheiro e tem excedente para contratar quem quer que seja para vir fazer o que eles quiserem. Mas esses têm um certo à vontade, porque os superávites petrolíferos são bem, mas são prósperos, porque sabem canalizar os recursos provenientes da indústria extrativa para a prosperidade do povo. Nós não. Angola teve, durante, sobretudo o período pós-guerra, bilhões de dólares que podiam potenciar sobremaneira o seu desenvolvimento e hoje estamos como estamos. Não sabemos onde está esse dinheiro. Muito dele foi desviado. Portanto, o problema não é o país, o problema são as pessoas. O país tem o potencial que tem, mas se não tiver as pessoas que têm a capacidade de perceber esse potencial e utilizá-lo para o benefício e prosperidade de todos, simplesmente estarão aí, digamos, a revezarem-se um após outro, a engordarem, mas de memória curta, porque todos nós passamos. Não importa quantos bilhões tenhamos nas contas, um dado é certo, vamos morrer. Com quem há de ficar este dinheiro não está garantido. Não sabemos se ficará com os nossos. Okay? Aliás, grande parte dos que ousaram fazer a acumulação primitiva de capital, hoje nem sabem onde esse dinheiro anda e muitos deles pereceram, nem seus familiares aproveitam. Portanto, é melhor que esse dinheiro seja investido em proveito do povo. Ao menos o povo saberá reconhecer que os dirigentes do país fizeram e melhoraram as condições de todos nós. Muito bem. Dr. Bartolomeu, muito obrigado. Sucessos nos seus afazeres e até a próxima. Muito obrigado a nós, mais uma vez. Prezado Sassambela, é sempre um prazer portanto, estarmos aqui e partilhar as nossas ideias e opiniões sobre aquilo que pensamos sobre o país. Muito obrigado. Obrigado. Assim terminamos com mais uma edição da Hora da Indústria Extrativa. O nosso convidado foi o Dr. Bartolomeu Milton, presidente da Associação Pro Bono Angola. Grato pelo carinho, estamos juntos e até à próxima.